Muito bom dia a todos e a todas. Nós gostaríamos só de ter esclarecimento. Dado o número limitado de participantes nesta sessão, as perguntas e as respostas podem ser colocadas no chat e nós publicaremos as respostas às perguntas no site do IFARMED em conjunto com a apresentação. Muito obrigada. Relativamente a esta sessão, portanto, é com muito gosto que vos dou as boas-vindas a esta sessão informativa promovida pelo IFARMED. Agradeço a presença de todos os participantes que hoje se juntam a nós para este momento de partilha e transparência da informação, essencial para a articulação entre todos os stakeholders. O âmbito deste webinar é abordar os critérios que orientam o planeamento da atividade inspectiva do IFARMED a medicamentos e destacar a importância estratégica da inspeção no exercício das competências do IFARMED, num contexto nacional e internacional, claramente marcado pela dimensão europeia e pela cooperação internacional. A atividade inspectiva constitui um pilar essencial da atuação deste Instituto, enquanto autoridade reguladora, e trata-se de uma responsabilidade inseparável da nossa missão de proteção de saúde pública. É através das inspeções que procuramos garantir que os medicamentos e os produtos de saúde cumprem, ao longo de todo o ciclo de vida, os requisitos legais e normativos aplicáveis, salvaguardando a proteção da saúde pública e assegurando a qualidade, segurança e eficácia destes produtos. Importa sublinhar que a inspeção não se esgota na verificação do cumprimento regulamentar. Ela assume um papel mais amplo e estruturante enquanto instrumento da prevenção do risco, de promoção de boas práticas e de reforço da confiança no sistema regulatório. Trata-se de uma atividade com impacto direto na credibilidade do mercado nacional, europeu e nos países com acordos de reconhecimento mútuo com a União Europeia, contribuindo assim para a proteção efetiva dos cidadãos. O planeamento da atividade inspectiva do IFARMED assenta numa abordagem rigorosa e baseada no risco, alinhada com os referenciais europeus publicados pela Agência Europeia do Medicamento. Esta abordagem considera, de forma integrada, fatores como sejam o histórico das não conformidades detectadas às entidades, a sua tipologia e criticidade das atividades que se desenvolvem nas suas instalações, a natureza dos produtos envolvidos e o potencial impacto desses produtos na saúde pública. Este modelo permite-nos uma atuação proporcionada, consistente e transparente, assegurando simultaneamente uma utilização responsável e eficiente dos recursos disponíveis nas autoridades reguladoras. Neste enquadramento, é fundamental salientar que a atividade inspectiva do IFARMED se encontra planeamente integrada no Sistema Regulatório Europeu do Medicamento. O IFARMED participa ativamente na rede de autoridades competentes dos Estados-membros, com estreita ligação com a EMA, pertencendo a diversos grupos de inspectores, consoante estejamos a falar do sistema de boas práticas de fabrico, farmacovigilância clínicas, de laboratório, contribuindo assim para um modelo regulatório assente na confiança mútua, no reconhecimento recíproco e na harmonização de práticas inspectivas. Esta cooperação europeia concretiza-se, nomeadamente, através da utilização, a nível nacional, de procedimentos comunitários publicados pela EMA e alguns pela Comissão Europeia, da realização de inspeção conjuntas, da partilha sistemática de informação e de resultados inspectivos, bem como da aplicação consistente dos sistemas de boas práticas, garantindo um elevado e homogéneo nível de proteção da saúde pública em toda a União Europeia. Paralelamente, o envolvimento do IFARMED em redes internacionais, com particular destaque a PICS, também com particular destaque a Bolsa de Inspectores da EMA, e que reforça a convergência com padrões globais de excelência inspectiva, contribui para o reconhecimento internacional do nosso sistema regulatório e consolida a credibilidade técnica da nossa autoridade nacional.
A inspeção deve, assim, ser encarada como um instrumento estratégico da regulação, que beneficia não apenas a autoridade competente, mas também todas as entidades reguladas por este Instituto, ao incentivar a melhoria contínua dos seus sistemas de qualidade e ao promover um alinhamento sólido com os referenciais europeus e internacionais. Com a realização deste webinar, o IFARMED pretende reforçar a transparência, clarificar os critérios que orientam o planeamento de inspeções a nível nacional e em países terceiros e promover uma relação de confiança, responsabilidade partilhada e cooperação construtiva com todos os intervenientes do sistema. Esperamos que esta sessão venha a contribuir para uma compreensão mais aprofundada do papel da atividade inspectiva do IFARMED nos contextos nacional e internacional e para o reforço de uma cultura organizacional orientada para a qualidade, a conformidade e a melhoria contínua. Muito obrigada pela vossa atenção e desejo uma excelente sessão. Bom dia. Vamos então prosseguir com este webinar. Muito bem, então estarão aqui presentes para falar um pouco sobre o planeamento de inspeções e os requisitos que são subjacentes, participantes que pertencem à unidade, pertencem à Direção de Inspeção e de Licenciamentos, serei eu e a doutora Isabel Rodrigues, e duas colegas que pertencem à Direção de Avaliação de Medicamentos, a doutora Ana Baião e a doutora Andreia Mendes. Muito bem, então para podermos abordar este tema do planeamento das inspeções pelo IFARMED, optámos por fazer aqui um primeiro resumo das atribuições do IFARMED nesse âmbito e também um enquadramento de todo o circuito do medicamento e que leva à necessidade do planeamento dessas inspeções. Passará depois também a falar então mais específico dos inputs para o planeamento das inspeções e depois abordar o tema das inspeções em países terceiros, nomeadamente fabricantes em países terceiros, em termos dos critérios de agendamento, quem é que tem as responsabilidades e ainda do enquadramento regulamentar em função de se tratar de processos em que Portugal é Estado-membro de referência ou se o procedimento é nacional. E depois apresentamos alguns dados das inspeções nos últimos 5 anos. Muito bem. No que diz respeito às atribuições do IFARMED, o IFARMED é uma autoridade reguladora que tem várias competências, desde a avaliação dos medicamentos até à parte da comercialização, do preço, das comparticipações. E, portanto, eu fui aqui buscar as atribuições que estão relacionadas com as atividades de supervisão, onde se incluem as atividades de fiscalização ou de inspeção, no âmbito da investigação, produção, distribuição, comercialização e utilização dos medicamentos. Por outro lado, a legislação refere também que, no âmbito do cumprimento das normas aplicáveis à autorização dos ensaios clínicos, é também necessário observar o cumprimento das boas práticas clínicas na realização desses ensaios e refere ainda que também é necessário assegurar uma integração e participação do IFARMED no âmbito da rede de autoridades de medicamentos de uso humano, da União Europeia e também a nível internacional. Muito bem. Neste âmbito, creio que podemos considerar aqui 2 cenários. Um cenário de pré-aprovação, em que estamos a falar ainda no âmbito da investigação e desenvolvimento, e um cenário de pós-aprovação, em que podemos considerar as entidades que já estão registadas ou autorizadas para desenvolver as suas atividades. No primeiro cenário, em que estamos ainda no âmbito da investigação e desenvolvimento, há 3 atividades que são essenciais no âmbito do medicamento e que contribuem para recolher dados que vão servir de base à submissão dos pedidos da AIA.
E essas atividades estão relacionadas com a realização dos ensaios clínicos e que para essa função é necessário que o ensaio clínico esteja autorizado e, nesse âmbito, apesar dessa autorização não ser concedida pela Direção de Licenciamentos e Inspeção, mas é necessário verificar o cumprimento das boas práticas clínicas, e essas sim, feitas pela Unidade de Inspeção, estão também subjacentes as atividades de fabrico do medicamento experimental, que vai ser usado na condução desses ensaios clínicos, e neste aspecto as entidades que se dedicam a esta atividade têm então que ter uma autorização de fabrico concedida pelo Infarmed para o fabrico desse medicamento experimental e devem cumprir os requisitos de boas práticas de fabrico. E ainda os estudos de segurança não clínicos que deverão ser realizados em entidades que estão certificadas no âmbito das boas práticas de laboratório e que, por isso, também devem respeitar os critérios e os requisitos destas normas de boas práticas de laboratório. No âmbito já da parte em que já estamos na parte em que já existe um registro das entidades, já há entidades autorizadas e existem medicamentos já com AIM, temos então um medicamento que vai entrar no seu circuito de fabrico e de distribuição. E para isso o medicamento tem que ter autorizações, nomeadamente uma autorização de introdução no mercado ou qualquer outra que permita o permanecer no nosso mercado. Este medicamento vai então ser fabricado para depois ser colocado na cadeia de distribuição para ser distribuído às entidades que estão autorizadas à dispensa ao público para depois ser utilizado pelos utentes. Ora, neste circuito, então, ao fabrico destes medicamentos comerciais, têm também que ter uma autorização de fabrico e respeitar os critérios das boas práticas de fabrico. As que se dedicam às atividades de distribuição por grosso têm então que ter uma autorização de distribuição por grosso e também uma certificação no âmbito do referencial das boas práticas de distribuição. Depois as entidades que se dedicam à dispensa ao público, nomeadamente as farmácias comunitárias ou os locais de venda e ainda as farmácias hospitalares em âmbito ambulatório, têm então também que ter, no caso das farmácias, um alvará, no caso dos locais de venda é somente um registro e no caso dos hospitais, o licenciamento dos hospitais não está a cargo do Infarmed, no entanto, para que eles possam desempenhar a sua atividade e adquirir medicamentos, têm que ter uma autorização de aquisição direta. E neste âmbito há um conjunto de requisitos que também têm que ser respeitados, que não estão formalmente traduzidos em lei como sistemas de boas práticas, no entanto, a nível hospitalar devem ser respeitadas as boas práticas da farmácia hospitalar e a nível das farmácias e dos locais de venda deve ser respeitada a legislação farmacêutica que define os requisitos que têm que ser cumpridos. Depois, quando o medicamento entra em utilização pelos utentes, é então nesta fase que se vão recolher os maiores dados em relação à segurança do medicamento e aqui então será necessário que sejam respeitados os princípios das boas práticas de vigilância. Há outros sinais que também são recolhidos, retirados desta utilização dos medicamentos, nomeadamente no que diz respeito a defeitos de qualidade que podem surgir no âmbito do sistema de alerta rápido ou correntes de reclamações ou denúncias que são apresentadas contra os medicamentos ou contra as entidades que são reguladas pelo Infarmed e ainda é preciso terem atenção a parte da publicidade e da promoção do medicamento, em que os titulares da AEM também têm aqui um conjunto de requisitos regulamentares e legislativos que devem ser cumpridos. Bem, posto isto, temos então que há entidades que para operarem no mercado estão sujeitas a um licenciamento, seja por meio de um alvará, seja por meio de um registro, seja por meio de autorizações. Estão aqui incluídas então as farmácias, os locais de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica, os distribuidores por grosso, os estabelecimentos de saúde no âmbito da aquisição dos medicamentos, fabricantes e ainda as entidades que se dedicam ao cultivo e ao fabrico no âmbito da cannabis para uso medicinal. E estas entidades, além de serem sujeitas a esta atividade de licenciamento para poderem exercer a sua atividade, no âmbito dessa atividade de licenciamento têm que ser alvo de uma inspeção, mas depois, no âmbito da sua atividade em rotina, no dia-a-dia, são então sujeitas a inspeções de rotina ou outro tipo de inspeções.
No entanto, há outras entidades que também desenvolvem atividades que não estão sujeitas a licenciamento, mas estão sujeitas à inspeção. Está previsto na legislação que as autoridades competentes, nomeadamente o Infarmed, devem então desenvolver programas de inspeção no âmbito das boas práticas clínicas, no âmbito das boas práticas do laboratório, no âmbito das boas práticas de farmacovigilância. Portanto, todas as atividades que os titulares da AEM no âmbito de farmacovigilância, tratamento de reclamações e defeitos de qualidade, no âmbito da aprovação da rotulagem dos folhetos informativos, publicidade e promoção de medicamentos e ainda na disponibilidade do medicamento, estão então sujeitos a inspeções regulares pelo Infarmed, assim como os promotores e as instalações de ensaio, dos ensaios clínicos e ainda dos ensaios de segurança não clínicos. Muito bem, então, para o planeamento das inspeções, há aqui dois momentos em que a inspeção intervém. No âmbito dos pedidos de licenciamento, em que o resultado dessa inspeção é importante para a conclusão do processo de licenciamento e para emitir uma autorização ou um alvará, e esta inspeção, neste momento, chama-se de vistoria, uma vez que a entidade ainda não estará a operar no âmbito das atividades que quer licenciar e, portanto, há aqui um conjunto de requisitos que são verificados, mas há outros que ainda não se aplicam e, por isso, se chama de vistoria. Todo este processo de licenciamento é gerido pela unidade de licenciamento, sendo que a inspeção vai então intervir neste momento da vistoria. O planeamento desta ação de vistoria vai estar dependente do prazo legal que está definido para a mesma. Para determinadas entidades está definido um prazo legal de que esta vistoria deve ser feita dentro de 30 dias. Há outras situações em que não está definido o prazo legal para a realização da vistoria, mas está definido o prazo legal para a emissão ou para a conclusão do processo de licenciamento, para emitir uma decisão sobre esse pedido de licenciamento, que será de 90 dias. Após as entidades estarem autorizadas e entrarem e começarem a exercer a sua atividade em modos de rotina, entra então aqui a parte da supervisão no mercado e aqui assim estará já no âmbito da unidade de inspeção. E diz a legislação que para determinadas entidades estas inspeções deverão ser programadas, deverão ser realizadas de forma frequente ou regular e com base no risco. Ora, também para o planeamento de inspeções há que ter em atenção o tipo de inspeção que vai ser realizada. Portanto, já falei desta vistoria, portanto, que é uma primeira inspeção que é realizada para a emissão das autorizações, dos alvarás ou no âmbito de certificação de boas práticas. Depois, então, das entidades estarem autorizadas, entram aqui num esquema de inspeções de rotina, que tem como objetivo verificar o cumprimento de todos os requisitos de sistemas de boas práticas ou obrigações legais que estejam previstas na legislação. Para estas inspeções de rotina, o planeamento é feito com base no risco e, normalmente, é em ciclos de 2 ou 5 anos. No entanto, nós estamos em fase de revisão dos nossos procedimentos e estes ciclos até poderão ser reduzidos para 1 ano. Decorrente destas inspeções de rotina, e quando são identificadas não conformidades, as entidades deverão proceder à correção dessas não conformidades e, para tal, deverão implementar planos de ações corretivas e preventivas que deverão ser dados a conhecer ao Infarmed na sequência de respostas a relatórios de inspeção ou de notificação corrente dessa inspeção. E, por vezes, é necessário verificar in loco a implementação dessas correções e desses planos de ações corretivas e preventivas. Outras vezes a análise documental é suficiente, mas quando tal se revela não ser suficiente, é então necessário agendar inspeções de acompanhamento com este objetivo. Paralelamente a estes sistemas ou estes tipos de inspeção, poderão decorrer inspeções temáticas. Estas não são planeáveis em longo tempo, porque elas podem surgir decorrente de investigações de não cumprimentos de requisitos ou suspeita de não cumprimento de requisitos relacionados com a recepção de defeitos de qualidade ou de denúncias e reclamações contra as entidades que estão a operar, ou então haver a necessidade de realizar inspeções específicas para a verificação do cumprimento de determinadas obrigações legais em diversos âmbitos,
e essas inspeções poderão ser realizadas somente pela unidade de inspeção ou então em conjunto com elementos de outras direções, unidades do Infarmed. Com certeza, alguns de vocês que estão aqui a assistir a este webinar já terão recebido inspeções em que vão outros elementos. Ultimamente temos feito inspeções conjuntas com elementos da USS ou do DIP, também já houve conjuntas com elementos da DAM ou da UBIC e ainda da DPS e também da Unidade Financeira e Patrimonial. Ora, então, como inputs para a realização do planeamento destas inspeções, temos então no âmbito das vistorias os inputs que nós vamos receber, a necessidade de realizar estas vistorias estarão então relacionados com novas instalações de entidades ou transferência de instalações que já estão a operar no local e pretendem transferir-se para outro, ou ainda na sequência de obras de remodelação ou ampliação das instalações. Estas três situações aplicam-se normalmente às farmácias, aos distribuidores por grosso, aos fabricantes de medicamentos ou de substâncias ativas, ainda aos fabricantes de dispositivos médicos estéreis e às entidades que se dedicam ao cultivo da cannabis para fins medicinais. Por outro lado, estas vistorias também poderão ser agendadas na sequência de as entidades quererem alterar o âmbito das suas autorizações ou das atividades a que estão autorizadas, e normalmente isto acontece no âmbito do fabrico de medicamentos e de dispositivos médicos estéreis e também das entidades que se dedicam ao cultivo da cannabis para fins medicinais. Portanto, neste aspecto, apesar da inspeção ser realizada pela unidade de inspeção e planeada pela unidade de inspeção, quem vai dar o input para esta vistoria será a unidade de licenciamento, que nos vai sinalizar que há necessidade de realizar esta vistoria. Como eu já expliquei, há prazos legais para a realização desta vistoria ou, não havendo esse prazo legal, há prazo legal para a conclusão do processo de licenciamento e, por esse motivo, estas ações de vistoria revestem-se de um caráter de alguma prioridade. Por outro lado, critérios que também entram para o planeamento das inspeções são as entidades que estão sujeitas à certificação em boas práticas e cuja certificação tem um prazo de validade e, portanto, obriga a uma renovação dessa certificação e essa renovação é feita com base numa inspeção que vai verificar o cumprimento dos requisitos associados a esse sistema de boas práticas. Neste caso, temos então os fabricantes de medicamentos ou medicamentos experimentais e de substâncias ativas, em que têm uma certificação que tem a validade normalmente de 3 anos e, portanto, pelo menos no período máximo de 3 anos, tem que haver uma inspeção de rotina a estas entidades. No entanto, decorrente dos procedimentos europeus, o planeamento destas inspeções é feito também com base no risco, sendo que a frequência de inspeção poderá ser reduzida, portanto, entre 1 a 3 anos. Por outro lado, a certificação em boas práticas de laboratório para as instalações de ensaio que se dedicam a estas atividades tem uma validade de 2 anos, por isso, pelo menos a cada 2 anos, estas entidades também têm que sofrer estas inspeções de rotina. Por outro lado, existe ainda a certificação em boas práticas de distribuição de medicamentos, que tem uma validade de 5 anos. E por isso, também a cada 5 anos, estas entidades deverão ser inspecionadas em rotina. No entanto, como estes certificados são emitidos pela unidade de licenciamento, e apesar desta informação ser pública, o planeamento dessas inspeções é feito em conjunto com a unidade de licenciamento e com os inputs que também recebemos deles. Pois, para todas as outras atividades que não estão sujeitas a uma certificação, mas que obriga a que sejam sujeitas a inspeções regulares, como estejam incluídas as farmácias, os locais de venda, as entidades de saúde, quer sejam públicas ou privadas, as entidades que cultivam cannabis e que produzem cannabis para fins medicinais, os titulares da AIEM no âmbito das atividades de vigilância, tratamento de reclamações e denúncias, disponibilidade do medicamento, ainda também no âmbito dos ensaios clínicos e das boas práticas clínicas e ainda de verificação da publicidade e promoção dos medicamentos. Portanto, teoricamente, e fazemos por isso que a cada 5 anos estas entidades deverão ter que ser inspecionadas neste âmbito. Muito bem. O planeamento de inspeções em fabricantes é feito com base em critérios de risco. Este planeamento baseado no risco está previsto no modelo que se encontra na compilação
de procedimentos da União sobre inspeções e troca de informações. Existe também um documento recomendado pela PIX, mas que não se aplica à União Europeia. Este modelo europeu aplica-se ao planeamento de inspeções de rotina a fabricantes de medicamentos de uso humano, medicamentos experimentais e de substâncias ativas em território nacional e também em países terceiros para o planeamento de inspeções de rotina a fabricantes de medicamentos de uso humano e de substâncias ativas. Aplica-se ainda a inspeções de acompanhamento ao fabricante no âmbito de alterações às suas atividades ou à sua autorização, no âmbito dos defeitos de qualidade e também no âmbito da monitorização do mercado. Em Portugal, o Infarmed optou por adaptar o modelo europeu, atribuindo um fator quantitativo aos critérios de risco. Relativamente aos critérios de risco que são utilizados, este planeamento tem em conta fatores de risco intrínsecos do próprio site, que têm em consideração o tipo de produto, são medicamentos experimentais, substâncias ativas, tem em conta também a complexidade do site, ou seja, das atividades que são realizadas nesse mesmo site, se o site faz mesmo produção, se está só dedicado ao controle de qualidade, tudo isso é tido em conta, e também a criticidade dos produtos fabricados no próprio site, em termos dos medicamentos em si. Se são estéreis, se são não estéreis, terapias avançadas, portanto terão diferentes, serão pontuados, digamos assim, de forma diferente. E tem em conta também os fatores de risco de compliance ou de conformidade. O risco de conformidade tem em conta o número e a classificação das não conformidades que foram identificadas na última inspeção, o fabricante, e é depois da combinação do risco intrínseco do site com o risco de compliance que é atribuído um grau de risco que poderá ir de muito alto até baixo, consoante essa classificação, e com a correspondente frequência de inspeção que pode ir de menos de 1 ano até 3 a 5 anos no caso de fabricantes que obtenham um grau de risco baixo. Embora esteja prevista que a frequência de inspeção possa ir até 5 anos no caso de fabricantes que tenham um grau de risco baixo, tal só se verifica em situações muito excepcionais. Isto porque os certificados de boas práticas de fabrico têm validade de 3 anos e geralmente, no máximo, a cada 3 anos é efetuada uma inspeção de rotina a cada fabricante. Muito bem. Portanto, tudo isto que foi apresentado até agora tem a ver com as inspeções a nível nacional, portanto, no âmbito da jurisdição do Infarmed a nível nacional, e, portanto, nesse âmbito, estas inspeções são então coordenadas pelo Infarmed e estão relacionadas com todas as entidades e atividades que decorrem no território nacional. Depois, o Infarmed também tem competências a nível europeu e a nível internacional, nomeadamente na condução de inspeções em países terceiros. Normalmente estas acontecem no âmbito do fabrico, das boas práticas clínicas e das boas práticas de vigilância, e quem é o responsável pela coordenação deste tipo de inspeções vai depender do tipo de procedimento a que aquele medicamento foi sujeito na sua avaliação. No caso de serem medicamentos cujo procedimento de avaliação foi um procedimento centralizado, as inspeções são coordenadas pela Agência Europeia do Medicamento. E, apesar de a Agência Europeia em si não conter inspectores, tem uma bolsa de inspectores que são fornecidos por cada Estado-membro, normalmente quem participa nestas inspeções são os Estados-membros que foram o relator ou o correlator na avaliação do processo centralizado. Depois, para os outros tipos de avaliação, quer seja por procedimento nacional, por procedimento de reconhecimento mútuo ou por procedimento descentralizado, quem vai ter a responsabilidade de coordenar estas inspeções será o Estado-membro, normalmente é o Estado-membro de referência, que funciona como Estado-membro de referência no âmbito da avaliação do procedimento, ou a nível nacional será então o Estado-membro onde a AIM está submetida. E, portanto, este procedimento de inspeções em países terceiros vai se aplicar aos medicamentos que são importados a partir de países terceiros para o espaço económico europeu e visa garantir que
a condução dos ensaios clínicos, os processos de fabrico e as atividades em farmacovigilância decorrem de forma equivalente e que asseguram os mesmos requisitos que são exigidos a nível europeu. Há também países terceiros que estão reconhecidos pela União Europeia de forma mútua, com os acordos de reconhecimento mútuo, e neste caso o resultado das inspeções e o resultado das certificações dentro do âmbito destes acordos, portanto, o resultado dessas inspeções e desses certificados que são emitidos pelos países terceiros e que são emitidos pelos Estados-membros da União Europeia são reconhecidos por ambas as partes e, portanto, vai dispensar a realização, ou pode dispensar a realização da inspeção, não dispensa, no entanto, a obrigatoriedade de libertação de lote no espaço económico europeu. No âmbito das inspeções em países terceiros, foram definidos critérios para o agendamento dessas inspeções e esses critérios estão relacionados com o pedido, portanto, existir um pedido da AIM feito ao Infarmed, ou então se os medicamentos já estão autorizados, se os medicamentos têm alvo dessa inspeção, têm que ter uma AIM e estarem comercializados em Portugal, e este aspecto aplica-se tanto aos medicamentos que foram avaliados por procedimento nacional ou por reconhecimento mútuo descentralizado, em Portugal atua como Estado-membro de referência, e este critério é avaliado sempre em conjunto com a Direção de Avaliação de Medicamentos. O outro critério a seguir, que também é importante para o agendamento destas inspeções, é que esses medicamentos façam parte da lista dos medicamentos que foram considerados essenciais para o mercado nacional e que estão previstos nesta deliberação, que já sofreu uma atualização. A deliberação é de 2023 e sofreu uma atualização em 2024. Depois também é importante avaliar qual a criticidade daquele medicamento para o abastecimento do mercado nacional e, neste caso, esta avaliação é feita em conjunto com a USS. Depois também vamos verificar quem é a entidade requerente, se trata de um titular da AIM ou de um fabricante a nível nacional, portanto, se é um titular da AIM nacional que os medicamentos depois vão ser importados já como produto acabado, ou se é um fabricante que vai importar substância ativa estéril ou bulk, que depois vai sofrer mais etapas de processamento a nível nacional e que será para fornecer no mercado nacional ou, inclusive, também pode incluir para exportação. Portanto, estes critérios que estão aqui elencados aplicam-se tanto aos novos pedidos de inspeção que são recepcionados para países terceiros, ou então à renovação dos certificados de boas práticas de fabrico, quando estes já foram emitidos e está a aproximar-se do final da sua validade. Outro aspecto que é importante ter em conta é que o agendamento das inspeções em países terceiros não pode pôr em causa o planeamento das inspeções a nível nacional. Peço desculpa. No que diz respeito aos pedidos da AIM que foram submetidos ao Infarmed e no âmbito dos procedimentos de avaliação, foram ainda definidos aqui dois critérios. No âmbito do procedimento de reconhecimento mútuo descentralizado, é necessário que seja apresentado à unidade de inspeção qual foi a slot que foi indicada para submissão do pedido da AIM e com a indicação da data prevista para submissão do pedido. E precisamos também, quando disponível, isto já é informação adicional que pode ser fornecida a posteriori, mas que também vai ser importante para o agendamento em termos de antecipação ou de adiamento de uma inspeção já previamente agendada, será o número do processo que foi atribuído pela DAN no âmbito da submissão desta slot. No âmbito dos procedimentos nacionais, uma vez que não existe esta slot de submissão de pedidos, é necessário então que seja apresentado à unidade de inspeção, a quando do pedido de inspeção em países terceiros, uma carta de intenção de submissão do pedido da AIM em Portugal, com referência à data prevista para a submissão do pedido e também uma declaração de compromisso de submissão do pedido e de comercialização em Portugal. Esta informação é importante para efeitos de agendamento. No entanto, para a preparação da inspeção, claro que é necessário entregar outra documentação que não está aqui referida, mas que será também solicitada a quando da validação desse pedido de inspeção.
Olá, bom dia a todos. O meu nome é Nuno Baião. Eu e a minha colega Andréia Mendes iremos agora focar-nos no enquadramento regulamentar e na forma como as inspeções estão integradas tanto em procedimento nacional como em procedimentos europeus. Quando falamos em inspeções no contexto de pedidos da AIM, estamos essencialmente a avaliar se o fabricante cumpre com as boas práticas de fabrico, garantindo então que o medicamento é produzido de forma segura e com qualidade. Portanto, a avaliação da GMP é um elemento crítico ao longo de todo o processo, desde a validação até à conclusão do procedimento. No caso dos processos europeus, em que Portugal atua como Estado-membro de referência, tem um papel central, uma vez que é responsável por conduzir a validação do pedido, por liderar a avaliação dos certificados GMP e consolidar a posição entre todos os Estados-membros. Já na AIM nacional, o Infarmed assegura a validação do pedido e também a avaliação do certificado GMP. É importante os requerentes terem em consideração determinados critérios, nomeadamente garantir a cobertura completa de atividades, a consistência entre o módulo 1 e o módulo 3 e também a atualização de certificados que estejam próximos da data de expiração. Para uma conclusão positiva do procedimento, é essencial que os fabricantes tenham evidências GMP adequada e que as questões GMP estejam resolvidas até ao dia 210 no caso dos DCPs e até ao dia 60 no caso dos MRPs e RUPs. No caso dos nacionais, até à resposta ao segundo pedido de elementos de qualidade. Portanto, a componente GMP é transversal a todo o processo e pode ser determinante para o sucesso do pedido da AIM. No caso agora da abordagem PT-EMR, em sede de validação, há então a verificação de evidência de GMP através de certificados GMP, que têm que cumprir dois critérios fundamentais. Têm de estar válidos e ter uma cobertura adequada, nomeadamente em termos de atividade e forma farmacêutica. Se tudo estiver conforme, o pedido é então validado e o procedimento segue normalmente. Se forem identificadas inconsistências entre o dossiê e os certificados, pode então existir um pedido de correção em sede de validação, o que poderá impedir o início do procedimento até que seja a situação resolvida. Problemas mais críticos que podem existir: a ausência do certificado GMP ou um certificado expirado, ou então uma cobertura inadequada na GMP, sendo que já não estamos perante uma correção simples e poderá ser necessária uma inspeção ao fabricante. Essa inspeção pode ser realizada durante o procedimento centralizado, sendo que as questões têm que estar resolvidas até o dia 210, ou no caso do MRP e RUP, a inspeção tem que ser feita antes do dia menos 14 do procedimento. Portanto, a qualidade e consistência da documentação GMP são determinantes porque podem impactar diretamente não só a validação, mas todo o processo. Portanto, quando temos inspeção ao fabricante, no procedimento centralizado, o certificado do GMP válido deverá ser apresentado preferencialmente antes do início da fase 2 da avaliação, porque evita atrasos numa fase mais avançada do processo, e no caso do procedimento de reconhecimento mútuo, que é mais exigente em termos de timing, o certificado GMP deve ser apresentado antes do dia menos 14. E, portanto, resumidamente, o sucesso do procedimento depende muito da capacidade de garantir certificação GMP de forma atempada para evitar atrasos no processo. Bom dia, o meu nome é Andréia Mendes, sou gestora da AIMs nacionais e venho aqui falar da abordagem nacional. É um bocadinho diferente da abordagem dos procedimentos centralizados e reconhecimento mútuo. O cumprimento das boas práticas de fabrico dos fabricantes é, tal como os outros procedimentos, verificado através do certificado das GMPs. É verificada na altura da validação do pedido se o certificado está válido, se tem a cobertura adequada, nomeadamente as atividades que o fabricante realiza na produção do medicamento e a forma farmacêutica também. Se existir alguma inconsistência a nível do dossiê, nós verificamos que às vezes há moradas que não estão redigidas da mesma forma nos anexos, na application form, no módulo 3. Portanto, essas inconsistências no dossiê devem ser sempre verificadas antes da submissão do pedido, assim como a cobertura adequada do certificado. Se houver alguma inconsistência, é feito um pedido de elementos em sede de validação.
o processo, se for necessário uma inspeção, portanto, se não for apenas um mero erro administrativo, se for necessária uma inspeção, no caso das AEMs nacionais, o pedido é invalidado. Portanto, não há lugar a inspeção na decorrência da avaliação do processo da AEM. Portanto, agora as nossas colegas da DIL irão continuar, vamos só parar aqui um bocadinho. Muito bem. Pronto. Ainda no âmbito dos critérios para agendamento e tendo em conta que o Infarmed recebe muitos pedidos de inspeção a fabricantes em países terceiros e que, a crescer esses pedidos de forma anual, temos ainda que considerar as inspeções no âmbito da renovação dos certificados que, entretanto, já foram emitidos decorrentes de inspeções anteriores, foi necessário também definir aqui mais critérios para agendamento. E temos aqui em conta, então, que entidades requerentes desses pedidos de inspeção, que não são o titular da AEM ou o fabricante nacional, ou então que não são, ou que são consultoras que não representam o titular da AEM a nível nacional, estes pedidos feitos por estas entidades não poderão ser considerados como critério para agendamento para aquele ano do plano de inspeção. Por outro lado, no caso de certificações de boas práticas de fabrico em países terceiros, que já foram concedidas no passado e no âmbito do agendamento ou do planeamento da inspeção de renovação, caso se verifique que os medicamentos que foram alvo dessa inspeção não se encontram comercializados em Portugal, também não poderão ser considerados para o plano desse ano de inspeção. Neste âmbito, em termos de comercialização dos medicamentos, esta avaliação é feita em conjunto com o OSS e com a ANIP. Pronto, só fazendo aqui um resumo. Portanto, o planeamento de inspeções é então coordenado pela unidade de inspeção, no âmbito, aqui por uma questão de transparência, no âmbito destas atividades de planeamento, estão definidos determinados gestores de processo para cada uma das atividades, que vão então reunir toda a informação que é necessária para fazer esse plano. Os inputs, já vimos, podem ter várias proveniências, podem vir dos pedidos de licenciamento, podem ser resultantes de outras inspeções, podem ser resultantes de denúncias ou reclamações contra as entidades que operam, podem também ser resultantes de alertas de qualidade, podem vir de outras direções, nomeadamente as que estão relacionadas com os sistemas de boas práticas, e também pode ser o Conselho Diretivo a dar a ordem de se fazer algum tipo de inspeção. Há um planeamento anual para aquele o qual nós já sabemos, em termos de certificação de boas práticas, que tem certificados a caducar, e depois o resto do planeamento é feito de forma mensal em função dos inputs que vamos recebendo e das prioridades que serão definidas ou que estarão associadas a esses inputs que foram recebidos. Todo o plano de inspeção está carregado do portal de Inspeção Mais. O portal de Inspeção Mais é um portal que foi desenvolvido há cerca de 6 anos, que tem um módulo Front Office e um módulo Back Office. Em Front Office ficam visíveis as inspeções depois de realizadas, aquelas que ainda não foram realizadas ficam visíveis após o anúncio da inspeção. Nem todas as inspeções são anunciadas. Normalmente as que são anunciadas são as que estão associadas a processos de vistoria ou de renovação de certificação de boas práticas. O plano de inspeções, quer seja feito de forma anual, quer seja depois os parciais mensais, estão sempre sujeitos à avaliação superior. E, portanto, qualquer alteração que seja feita ao plano está, primeiramente, sujeita a esta aprovação superior. O plano é divulgado internamente de forma semanal. As inspeções não se fazem sem inspectores, portanto, a alocação dos inspectores a cada atividade de inspeção vai depender da sua qualificação e do seu grau de qualificação. E também só a título informativo, diariamente está um inspetor alocado a tratar todos os alertas de qualidade que são recepcionados nesse dia. Pronto, gostávamos agora também de providenciar alguns dados em termos de inspeções nos últimos 5 anos.
Portanto, estão aqui o número de inspeções que foram feitas de 2020 a 2025, sendo que aqui em alguns períodos, nomeadamente 2020 e 2021, durante a pandemia do Covid, e depois também em 2024, não decorrente da pandemia, mas decorrente de outros requisitos, foram feitas aqui algumas ações que nós não as consideramos como uma inspeção propriamente dita, mas são ações de averiguação em determinados temas específicos, mas que também são aqui contabilizadas. Depois, em termos de sistemas de boas práticas, temos também aqui as que foram realizadas no âmbito das boas práticas de distribuição, de fabrico, de vigilância, boas práticas clínicas de laboratório e ainda no âmbito do cultivo da cannabis para fins medicinais, e depois também as que se foram realizadas em farmácias ou em locais de venda, que não estão sujeitos a estes sistemas, um sistema formal de boas práticas, mas que tem a tal legislação que deve ser cumprida, e ainda as averiguações temáticas que foram realizadas em 2020, 2021 e 2024. Portanto, tal como indicado no início desta sessão, todas as questões que foram colocadas no chat serão avaliadas e será promovida uma resposta às mesmas no site do Infarmed em formato de fax e, portanto, as mesmas vão ser respondidas esta apresentação também vai ficar disponível para vocês. Portanto, creio que só nos resta agradecer a vossa participação tão intensa, pelo menos assistir a este webinar, que nos pareceu que era relevante, também de uma forma de transparência, passar esta informação de como as inspeções são planeadas. Obrigada e um bom dia para todos. Muito obrigada.